Paz do Senhor para todo o povo de Deus. Eu quero gravar esse vídeo para falar de um tema que ocorreu essa semana, onde a cantora Ivete Sangalo estava num trio elétrico, e tem a irmã Baby, que, usada por Deus, profetizou para ela, alertando a ela, não só ela, mas todos aqueles que estavam no carnaval, dizendo que o Apocalipse estava próximo e que o fim dos tempos havia chegado e que todos deveriam procurar a Deus para se prevenir do que viria, do que teria por vir, ou seja, da grande tribulação. Então, imediatamente, a Ivete ignorou a irmã Baby, por assim dizer, dizendo que o Apocalipse viesse, ela ia macetar o Apocalipse. Macetar o Apocalipse, ou seja, ia tentar impedir ou bloquear o processo em que Deus tivesse que fazer na terra, ou aquilo que tivesse de acontecer, ia tentar impedir, ia macetar, ia parar, ia tentar parar, ia bloquear, ia neutralizar, por assim dizer, aquilo que Deus havia determinado sobre a terra. Interessante isso, que a palavra de Deus, ela já está escrita. O livro de Apocalipse já está escrita. Ninguém pode impedir ou refutar aquilo que Deus já determinou sobre a terra. O que nós devemos fazer é nos preparar para ser salvo do grande arrebatamento que virá sobre a igreja. A palavra nos diz que Deus arrebatará aqueles que foram fiéis a Ele. Mas o Apocalipse não há como impedir, não há como parar, já está determinado, está escrito nas Escrituras. Então, o que a irmã fez foi tentar alertar, e é o papel esse que a igreja, os crentes fiéis a Deus, ele faz, é alertar para aqueles que não conhecem, mas para aqueles que querem permanecer ainda no erro, no caminho do erro, insistir, lutar contra o Criador e Salvador, receberá a punição ou castigo. São regras, rejeitou, não tem outro jeito. A pessoa pode tomar consciência dos seus erros e crer, e crendo dessa forma se salvará. Mas o Apocalipse já está determinado. Isso não tem o que fazer para neutralizar o Apocalipse. Você pode se salvar do Apocalipse, se salvar sim, aceitando Jesus como Salvador e dessa forma subindo no arrebatamento, não é? Porque muitos, mesmo aqueles do passado que ficaram com Cristo, pagaram com suas vidas, se tornando mártires do Evangelho, pregando o Evangelho para resgatar muitas vidas que estavam na perdição e dessa forma trazer para o caminho da luz ou salvação. Mas aqueles que querem brincar, como o carnaval está aí, brincando o carnaval, pulando, festejando, fazendo aquilo que quer e combatendo a divindade de Deus, esse aí não escapa da ira. Isso é um fato. O ser humano, ele já tem muitos problemas. Desse problema não precisamos. Não adianta querer lutar contra a força superior. Jesus, quando apareceu para o apóstolo Paulo, ele disse, duro é recalcitar contra o aguilhão é poder. Ele está dizendo, é duro lutar contra o poder de Deus. Não há como lutar ou como vencer, já que Ele é soberano. O Apocalipse virá sobre a terra, mas querendo a população brincar, para continuar a pecar, querem continuar a se divertir, querem continuar a viver de acordo com seus pensamentos, achando que esse é o caminho, seguindo o curso, seu próprio curso dos seus pensamentos, rejeitando a palavra de Deus e ainda por cima afrontando a Deus, esse receberá a maior punição, será chamado, como a Escritura diz, filho da ira, guardado para a ira de Deus. Mas o pecador que se arrepende, reconhecendo seus erros, reconhecendo que está errado, a esse o Senhor abraçará. Deus, ele perdoa muitos pecados, bem é verdade que ele perdoa, mas viu o pecador, não importa o que tenha feito ou praticado, mas quem, pela sua chocarrice ou pela sua teimosia, pelo seu escárnio ou zombaria, zomba das coisas de Deus, despreza a santificação, despreza a Escritura Sagrada, despreza aquilo que Deus guarda,
aquilo que Deus santifica, aquilo que Deus para Ele é santo, e a santidade dele não é negociada, não é, mas obedecida. Para aqueles que escarnam e zombam, terá punição, não terá perdão. Por isso que a Bíblia diz que o blasfêmia contra o Espírito Santo, não aceitar Jesus como Salvador, escarnecer do Evangelho dele, escarnecer das suas verdades, da sua palavra, está procurando confusão e problema. Quem é o ser humano para refutar Deus? Quem somos nós para lutar com tamanho poder, com um ser que criou todo o universo, galáxias, estrelas? Quem somos nós tão pequeno? E ainda assim o ser humano, na sua arrogância, dada por Satanás, herdada pela semente do mal, pelo príncipe das trevas, segue o mesmo curso que Satanás, afrontando a Deus, lutando contra aquilo que é santo e sagrado. Aqui no livro do Apocalipse, aqui no livro que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido dos anjos para nos buscar. Ele diz assim: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Ele está dizendo que haverá arrebatamento. Os que morreram em Cristo, os que morreram guardando a fé, ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado como os anjos celestes. E os que estiverem na terra, a igreja, será arrebatada e levada para Ele. Então, e todos regozijarão no Senhor. No céu, encontrará o seu Deus. Mas aqueles que lutam contra Deus, combatem a palavra de Deus, insistem no erro para validar os seus pensamentos malignos e perversos, arrumando desculpas e meios para querer se sobressair sobre aquilo que é sagrado, que é santo, que é puro, esse será condenado. É a regra. Quem é o ser humano? Quem é o homem para lutar com Deus? Quem é? Muitos dizem: não, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Se o corpo for seu, então impeça de um câncer entrar nele, impeça de você pegar uma doença. Não pode fazer isso. Impeça de uma doença entrar no seu corpo e lhe contaminar. Se o corpo é seu, você deve ter total controle e o domínio sobre ele. Mas não temos. Estamos vivos, amanhã pode amanhecer morto. A gente está aqui em pé, pode infartar, cair e o sopro de vida ir embora. Quem somos nós? Mas ainda aí um ser humano liderado com a semente de Satanás, com os pensamentos maléficos, tenta combater a Deus, tenta lutar aqui na terra contra Deus, porque os filhos da luz e os filhos das trevas. É uma briga eterna que se acabará quando Jesus retornar. Jesus virá a essa terra para estabelecer Israel a Deus. Para estabelecer Israel a Deus, é para isso que existe, é para isso que o Apocalipse foi feito, é para resgatar Israel e acertar a conta com a humanidade. E nesse período de tempo em que Israel será resgatada por Deus, a igreja já terá sido arrebatada, já terá sido levada. Mas o mundo entrará em aflição. A própria ciência já está temerosa a respeito disso. O final dos tempos, isso aí é um meio, seja pelo arrebatamento, pela vinda de Cristo, ou pela guerra, pelos armamentos que temos, isso aí é um fato. A ciência já aceita isso, que o mundo vai acabar pela guerra, pela fome, pela violência. Então, para que é que o ser humano fica lutando contra Deus, insistindo no erro, reconhecendo seu erro? Porque, como diz o ditado, morrer de jovem, de velho não escapa. Nós um dia teremos que partir, acertar as contas com o nosso Criador. Então a pessoa fica aí em carnaval, em festas, e quando ouve uma verdade, não sente temor, ele enfrenta, encara, ele afronta o Deus vivo, o Deus Criador,
Desse problema não precisamos. Se você não crê ou não acredita, fique calado. Não diga nada. Saia fora. Não faça chacota com as coisas santas e sagradas de Deus, porque Deus não deixa impune a quem lhe afronta. Pode até parecer tardio, mas um dia tudo é cobrado. Eu quero agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.